Piada da sua manhã. Este é o Radar Talk Show. Ok, gente amiga, bom dia para vocês que estão ligados na programação da Rádio Centro-Oeste. Estamos chegando nesta manhã de terça-feira, hoje 23 de julho de 2019, para mais um Radar aqui na sua programação de todos os dias, que leva alegria, que leva alto astral, que leva boa informação, dicas, músicas e que leva um bate-papo matinal aqui através do Radar, né? Fabiano Rambo, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Grace, bom dia para todos os nossos amigos, para todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar com todos vocês nessa manhã de terça-feira para mais um dia de Radar, para um tema muito interessante que hoje nós vamos discutir aqui com o apoio também dos nossos anunciantes, não é, Grace? É isso mesmo, sempre contando com a Livraria e Bazar Cristal, também a Picanha Modas, a Íntegra Monitoramentos, nossos anunciantes aqui, a Joalheria Ótica Pérola e o Bolicho Velho Oeste. Que bom poder trazer esses recados especiais. Na Livraria e Bazar Cristal, Fabiano, tem presentes aí para o Dia dos Pais, não é mesmo? É verdade, Grace. Na Livraria e Bazar Cristal, no Dia dos Pais, muitas opções para presentear e acertar. Olha, tem muita coisa bacana que você pode e deve visitar na Livraria Bazar Cristal e conferir, hein? Para todos os tipos de papais, tem lá sempre uma opção. Atendimento que você conhece, cordial, amigo. São mais de 40 anos em Pinhalzinho. 3366-1335 aqui em Pinhalzinho. E claro, também temos um recado especial aí da Picanha Modas, que está com promoção de casacos e de botas. Isso aí! 40% de desconto à vista ou 20% de desconto em 3 vezes. Corre e aproveite. Estoque de inverno com 40% de desconto à vista ou ainda 20% de desconto parcelado em até 3 vezes. Para você realmente aí correr para lá, aproveitar. Afinal de contas, quem chega primeiro, né, tem mais opções na Picanha Modas. WhatsApp 3366-6200 Centro-Oeste FM 19 para as 8. E Grace, nosso convidado de hoje é um grande amigo aqui do programa. É ele que já esteve aqui em outras oportunidades para conversar com a gente e hoje nós vamos falar de como nós lidamos com as nossas emoções. É um tema difícil, né? Bem típico para debater aqui com o nosso convidado de hoje, professor Ricardo Nichetti, né? Que é filósofo, educador físico e padre, segundo o segundo o Ivan, sacaneando o professor Ricardo logo cedo, hein? Tudo bem, professor? Satisfação. Bom dia, obrigado pelo convite, agradeço pela generosidade do convite. Eu acho que é um tema difícil, né? A gente propôs esse tema junto. Só que é um tema que, pra mim, acho que é muito importante porque eu tô estudando um pouco mais sobre a história das emoções. E eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. O que a gente vive hoje? Como a gente pensa, a gente vive as nossas emoções. Será que a gente só pensa, a gente vive o calor das emoções e como a gente demonstra os nossos afetos. Então, acho que todas essas questões nos passam tanto pelas publicações no Facebook, como pelas conversas diárias, de como a gente se relaciona com time de futebol, com política, com filhos. Então, tudo isso, eu acho que as emoções ela expressa um pouco do que a gente vive hoje. Bom, professor Ricardo, e nós convivemos bem com as nossas emoções no seu ponto de vista? Ou nós nos tornamos pessoas mais racionais, mais frias ou mais emotivas? Eu vou complicar um pouco a história. Primeiro para esclarecer que eu não sou padre, né? Nada contra os padres, eu não tenho absolutamente nada contra ser padre. É sacanagem, Ivan. Mas eu acho que a gente tem um certo paradoxo em relação às emoções. Eu concordo alguns atores concordam em dizer que hoje em dia a gente é super emotivo em certas questões. Vou dar um exemplo. Aquela questão que aconteceu no Grenal. Então, uma pessoa mostrou a camisa do Grêmio, dispara em mim certas emoções que eu não consigo me controlar e eu vou lá tentar, como uma pessoa fez lá, tentou tirar a camisa, vai dar um monte de repercussão. Foi horrível aquela cena, né?
Por quê? Porque isso implica eu não saber lidar muito bem com um certo tipo de relação. Em compensação, eu também sou super racional em relação, vamos dar um exemplo, ao trabalho. Hoje em dia a gente é muito menos emotivo, ou a gente sofre, a gente se propõe a fazer certas coisas sem muita emoção. Então, tipo, hoje em dia as pessoas se convenceram que tem que trabalhar de um certo tipo, de viver de uma certa maneira. Então, hoje em dia essa relação ela vive em conjunto. O que vive em conjunto? Há um certo tipo de tratamento das emoções muito fortes e um esquecimento delas em outros aspectos. Eu vou tentar depois problematizar por que isso é um problema, né? Hoje em dia vivemos uma certa questão que isso pode trazer um certo problema. Vou dar um exemplo claro. A depressão. A depressão, para algumas pessoas, ou como eu estou estudando a história dela, o viver triste, né? Ou o viver melancólico que tinha na época da Idade Média ou mais atrás, ele sempre repercutia quando a pessoa não conseguia se encaixar aos padrões da época. Então, hoje em dia, a gente não dá vazão ao que a gente está sentindo, porque a gente vive quase uma ditadura do politicamente correto, a gente vive uma relação onde o que a gente vive é ter que ser deixado de lado por uma parte mais racional. Talvez a gente resgatar certos afetos seja a nossa saída. Então, quando a gente fala assim, quando vocês têm aquele programa na segunda-feira de manhã, que é para trazer a história que eu vivi, geralmente as pessoas falam um pouco sobre essa trajetória mais racional e poucas pessoas conseguem colocar uma certa emoção nesse processo. Porque parece que a emoção já não faz parte do nosso dia a dia, né? Professor Ricardo, é exatamente nesta linha que gostaria de seguir. As pessoas em geral, assim, na sua avaliação, até mesmo nesse estudo que você vem fazendo sobre este assunto, estão dispostas a encarar suas emoções, se olham de fato, reconhecem quais são as principais emoções que estão movendo cada uma delas, ou muitas vezes desconhecemos? Eu acredito que a gente desconhece bastante as nossas emoções. A gente se conhece pouco. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo isso aos alunos, assim, a gente, quando vai num médico, ou vai num psicólogo, alguma coisa, quando eles perguntam da gente, a gente sabe muito pouco de nós mesmos. A gente sabe muito mais aquilo que é mais formal. Então, eu nasci em tal lugar, cresci em tal lugar, estudei em tal lugar. Mas a gente conhece muito pouco como a gente lida com tais coisas. Então, a gente é quase um ignorante das próprias emoções. Então, eu acho que esse tipo de resgate está voltando. Eu vou dar um exemplo. Aquela parte de educação criativa, aquela geração que tem lá no Vale do Silício para tentar criar outras coisas, uma das vertentes que eles estão tendo é tentar trabalhar, pensar as emoções. Como a gente consegue potencializar as emoções para elas fazer parte do nosso dia a dia. Eu vou tentar esclarecer o que é uma emoção, né? Uma emoção que a gente fala é um afeto. Como a gente se afeta pelas coisas. Então, hoje em dia a gente vive um sistema que cada vez mais a gente é indiferente. Então, tipo assim, a gente cada vez sente menos emoções. E quando a gente sente alguma coisa, como a gente não trabalhou muito bem ela, a gente geralmente a gente é muito ou violento ou a gente é meio atrapalhado. Vou dar um exemplo. A gente demonstra muito pouco carinho. Quando a gente vai demonstrar carinho, a gente não sabe muito. É verdade. Porque a gente é meio atrapalhado, né? Então, a gente tem um costume disso. Eu vou dar um exemplo. A minha família, ela tinha muito pouco hábito de abraçar. Então, até hoje eu abraço num sistema meio, sei lá, eu não consigo meio muito. de lado. Porque acho que é uma construção que a gente não tem. Então, tipo, é alguma coisa que se apaga nas pessoas, né? Então, eu tentei pensar o programa para dizer assim, como a gente consegue hoje demonstrar essas emoções que a gente tem? Como a gente consegue expressar elas? Eu acho que a gente vive, isso talvez seja um mal da nossa época, quase anestesiado mesmo. Nós vivemos no automático? No automático, talvez seja um termo melhor. A gente vive no automático, a gente quase tem as mesmas reações para tudo. Professor Ricardo, será que nós estamos, quem sabe, não estando dispostos a pagar o preço? Porque passa muito por isso também, né? Eu não quero demonstrar isso porque senão vai acontecer aquilo. Eu não posso ser assim e chorar porque senão vai parecer que eu sou fraco. Eu não posso demonstrar o meu sentimento, o meu carinho, porque senão vão dizer que eu sou muito, enfim. Será que, de fato, nós não estamos dispostos a pagar o preço e estamos perdendo a autenticidade? Será que passa por isso? Eu acho que tu tá perfeito, é isso mesmo. Eu só acho que eu não sei o que veio primeiro, né?
O ovo ou a galinha. Eu não sei se primeiro a gente começou a se adequar à sociedade ou a sociedade nos adequou. Porque esse processo é legítimo. A gente hoje, se uma pessoa demonstrar muito carinho, muito afeto, se emocionar muito, a gente chama uma pessoa de fraca. Eu dou aula para enfermagem e uma das coisas que a enfermagem luta é para a enfermagem deixar de ser uma área fria. O que é uma área fria? É atender qualquer paciente como se fosse mais um. Então, como eu consigo tratar emoções nisso? E emoções não é o caso de eu não trabalhar com os pacientes, mas como eu consigo, a partir daquilo que eu senti, fazer uma coisa boa. Então, como se eu pudesse falar, tu não vai ter todos os programas vão ser iguais, mas como eu consigo, mesmo não tendo bem, demonstrar um programa que eu quero fazer. Então, isso eu acho que a gente está perdendo. O que a gente está perdendo? Essa capacidade da gente se afetar pelas coisas. E é por isso que quanto mais eu fico frio, quanto mais eu não quero demonstrar as emoções não conseguem depois de uma hora para outra. Hoje é sábado, hoje eu vou sentir emoção. Elas vão se apagando. E aí a gente chega num momento que a gente não sente mais nada. E aí talvez, eu sei que vocês não vivem isso, a inveja e a concorrência, ela se nutre quase no sistema de não emoção. Ela é vil, né? Então, tipo, como a gente não consegue demonstrar esse processo de alegria, a única coisa que sobra em nós é a alegria de fazer mal a outra pessoa. Então, por isso que talvez essas reações a gente chama de, eu não sei se é o nome certo, chama hater, aquelas pessoas que ficam só falando mal das pessoas. Então, esse processo de falar mal... os caras da internet, aqueles? Que ficam só falando mal, qualquer coisa que tu posta... Hater, né? Hater, né? Hater. É como se fosse um rato, né? Um hater é o cara que vai falar só cada vez mais mal. Então esse cara, ele se alimenta ele não consegue demonstrar outro tipo de emoção que não essa ira, essa inveja, né? Então pra gente ser um pouco mais amistoso de manhã, né? Eu acho que a solução disso seria uma reeducação das emoções. O que seria isso? A gente conseguir demonstrar o nosso carinho e conseguir falar o que a gente tá pensando de uma forma muito mais honesta. Eu acho que talvez a gente seja a solução de tudo isso. Tem um autor francês que fala, é a gente ser sincero. Ô, Ricardo, agora indo um pouco mais a fundo, né? Isso tem a ver com inteligência emocional, mas que não é inteligência emocional do Goleman, por exemplo. Não... Poderia ser uma variação dele, né? Quem que é Goleman? É o Daniel Goleman, vamos chamar assim, é o pai da inteligência emocional. Ah, certo. Tá? Vamos explicar aqui para os ouvintes, né? O pessoal às vezes não sabe. Eu acho que a inteligência emocional tem toda uma construção de várias etapas e vários tipos dela para tentar a gente mostrar, mas ela é uma variação, Fabiano, se a gente pudesse falar, porque só as emoções seria como a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo de uma forma muito mais autêntica. O que a Grace falou, que eu gostei bastante, é como a gente perdeu uma autenticidade, né? Como a gente perdeu um certo tipo de sentimento. E isso está em tudo, no coletivo, em tudo. Então, o que eu gostaria de pensar? A rádio, não sei se estou falando isso, mas a rádio é um motor de emoções. Quando a gente diz, porque a música, a fala, ela desperta em nós várias emoções. Como isso não se torna uma forma maior? Como isso não está mais disseminado na sociedade? Porque as pessoas cada vez mais estão colocando esse lugar um pouco mais no lado privado. A gente está vivendo cada vez menos emoções do lado público. Ou quando a gente vive num sistema quase violento delas, né? Então, tipo assim, um time vai comemorar um título. Eles quebram as coisas. Tu vai comemorar o teu partido ganhou. Tu não consegue dar vazão a essa emoção de uma forma criativa, assim. Tu vai sempre pro lado mais violento, né? Não sei se... Faz sentido. A gente extrapola. E eu acho que talvez a gente poderia compor mais com elas. Eu acho que as escolas e propriamente os meios de comunicação, tudo, a gente teria que tentar mostrar como a gente essas emoções podem ser lidadas com uma forma mais normal, assim. Eu acho que as emoções fazem parte do dia a dia e ter uma educação com elas, saber viver. Quando eu fico irritado, o que eu faço para viver com isso? Quando eu tô triste, como é que eu faço para viver com isso? Então, isso talvez seja o nosso motor. Eu tô tentando relacionar obesidade, o peso do corpo, com o peso da alma, o peso do pensamento. E eles estão muito relacionados, porque a tristeza, ele é um peso. Então, como é que eu consigo lidar com isso? Então, eu acho que cada vez mais a gente não está sabendo lidar com as nossas próprias frustrações. Por quê? Porque a gente é cada vez mais frio.
Mas, mais uma vez, volto, professor Ricardo, a essa situação de estarmos muito condicionados ao que as pessoas esperam de nós, o que a sociedade espera. Então, digamos, eu estou muito feliz porque obtive uma conquista. Muitas vezes deixamos de expressar essa nossa felicidade porque alguém vai dizer, tá se achando. Então, é boa, né? como lidar com as nossas emoções? Aí tem aquele famoso livro, né? Ligue-o e dane-se. Ou senão nós vamos ficar totalmente presos a algo que não é nosso. Não, perfeito. Eu tenho uma ideia, né? Vou dar um exemplo. Os americanos gostam muito de uma coisa que eu gostaria de fazer em Piauzinho, de contar histórias dos empresários, né? Eu tenho muito essa ideia. Um dia eu talvez vou fazer, ou não vou fazer, não sei. Mas eu gostaria muito de contar como os empresários conseguiram estar onde eles estão. Sabe, contar essa história, tipo, como uma empresa, tipo, sei lá, Serpil, a Zagonel, a Clarice. Como eles chegaram onde estão? Aí, tipo assim, para algumas pessoas causa um certo tipo de inveja. Então, eu acho que a admiração seria o motor das emoções que a gente chama de emoções que nos trazem uma certa composição, né? Porque a gente teria que começar a admirar mais as pessoas. E essa admiração cada vez nos falta mais. Tipo assim, sei lá, tu pega a rádio de vocês que tem 40 e poucos anos, como é que a gente chegou aqui? Isso é uma história que passa por vários lugares. Só que as pessoas não querem muito saber. Então, essa falta de trazer certas emoções para as coisas que estão ao nosso redor, eu acho que está faltando um pouco. Faltando, eu digo assim, a gente precisa resgatar elas. Eu acho que tem um certo tipo de juventude que talvez possa resgatar elas. Mas tem um outro tipo de gente, de pessoas, que a gente está alimentando só o lado ruim das pessoas, né? Que é só a crítica, só a banalização, só o ódio, né? Então por isso que talvez eu propus esse tema, porque como a gente pode pensar as emoções de uma forma mais ampla e colocar elas como um aliado na nossa vida e não como um adversário, né? Interessante. É uma Com boa certeza. reflexão para esse programa, hein? Com certeza. Temos aqui muitas participações também. Quero mandar um alô super especial para Hilda Bottesini de Domênico. Um abraço para você, Hilda. Ela aqui, o pessoal também, o Pedro Sami Torres. Saludos desde México. Que tal? Olha aí, né? Pessoal do México aí ligado com a gente. A Edna Ruth, bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia, amigos. Um abraço pra vocês. A Verena Schiffer também mandando um alô aqui pra gente. A Mercedes Lazarotto, a Sandra Bugnoto, Froza. Ser verdadeiro. Entenda o que estamos sentindo. Ou entendendo o que estamos sentindo e saber lidar com isso. Ser verdadeiro, entendendo o que estamos sentindo e saber lidar com isso. É o que a Sandra diz sobre como conviver com nossas emoções. Olha só, vou aproveitar o gancho aqui, né, professor Ricardo? Ser verdadeiro e entender as nossas emoções. Não é fácil? Esse é o nosso desafio, né? Vou dar um exemplo. Eu fiz uma atividade um dia com uma turma, eu dei uma cartinha para eles e a cartinha dizia que eles estavam com câncer terminal, eles tinham só 2 semanas de vida, né? Aí eles tinham que escrever uma carta para saber o que eles iam fazer durante esses 14 dias, 14 medidas que eles iam ter que tomar. Teve algumas pessoas que choraram muito. Tem outras pessoas que não conseguiram escrever. Por quê? Porque a gente não sabe lidar muito bem com as emoções. Uma notícia dessa é uma notícia bombástica. A gente precisa ser real. Se eu soubesse que eu só tenho 10 dias de vida, eu não quero me enganar nesses 10 dias. E por que se eu tiver 30 anos eu posso me enganar? Porque se eu tiver, a minha vida for muito curta, eu vou querer que ela seja verdadeira. E se a minha vida for mais longa, eu me permito não ser verdadeiro. Verdadeiro não é uma verdade verossemelhança, só para tentar entender. Verdadeiro seria coerente com aquilo que eu sinto e vivo, né? É isso. Então, como a gente é coerente com aquilo que a gente vive e sente? Meu, que legal isso. Que interessante. Olha, passou um filme na minha cabeça agora, porque é exatamente isso. Porque se nós entendêssemos que teríamos ali, como você disse, 2, 3 semanas de vida, como seria essa minha vida? Então, por que a gente se permite? Olha, muito bacana essa Só que fala, eu acho, Ricardo. eu só acho, Grace, que talvez essa coerência em relação a nós mesmos, tipo assim, como eu sou ser verdadeiro comigo mesmo, é um aprendizado também. Tipo assim, eu teria que aprender cada vez mais como eu sou comigo mesmo. Por quê? Porque eu vou ter que lidar com 2 coisas. Primeiro, a frustração. Eu vou descobrir que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. E isso não é ruim. E outra, eu vou saber o que eu posso. Agora, Ricardo, de novo volta àquela situação. Porque se nós tivéssemos apenas 20 dias de vida,
toda a sociedade, as pessoas que nos envolvem, iam se comover e elas iam permitir que a gente vivesse do jeito que quisesse. É isso aí, sem julgamento. Sem julgamento. Caso Ou contrário, talvez, no máximo, um julgamento de pena, né? Que é muito normal. Agora, É, caso ele tá contrário, morrendo não, né? Então, assim, até mesmo nesse sentido, é nós, de repente, também olharmos para as pessoas que estão pertinho da gente, os nossos colegas de trabalho, as pessoas da nossa família, da nossa casa, e imaginar que se essas pessoas tivessem um pouco menos tempo de vida, nós não as aceitaríamos mais, não as compreenderíamos mais, e aí pararíamos um pouco com esse falso julgamento, enfim. Eu só acrescento uma frase, a gente se permitiria mais. Sabe, porque, tipo assim, eu acho que a gente se permite pouco também em alguns lugares, porque a gente sabe que a gente tem que cumprir certos papéis. Então, se a gente soubesse disso, a gente se permitir mais. Eu não tô falando uma apologia à morte, é o contrário, é uma apologia à vida. Como eu quero transformar a vida que a gente tem numa forma mais intensa. Então, Ou mais verdadeira. Isso. Então, como eu consigo tornar a vida mais verdadeira? Tendo emoção. A emoção tem que fazer parte disso. E a emoção no sentido de como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então a gente tem que ser um pouco mais autêntico. E eu vou dar só uma... Eu acho que a gente detecta disso. Por que tem certas pessoas que têm uma certa... As pessoas gostam de conversar, ou as pessoas... Porque elas são mais verdadeiras. Elas são mais elas. Porque as pessoas que são totalmente artificiais, a gente pode dizer assim, elas são insuportáveis. Porque elas são muito chatas, né? As pessoas que têm um estilo mais próprio, por mais que não agradem muitos, elas são pessoas que a gente admira mais. Então talvez a gente... Eu sei que não é fácil de buscar isso, mas a gente teria que tentar dar a oportunidade das pessoas ser aquilo que elas são. Será que eu tô falando muito pesado para Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Inclusive, vem ao encontro aí de uma frase que falei essa semana aqui na rádio, semana passada, e que encontrei algumas pessoas e que comentaram, né? Que muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam verdadeiras com a gente, mas como estamos reagindo a esta verdade? Então, às vezes, como estamos recebendo essa verdade? Com compreensão, com aceitação? Então, assim, vem ao encontro um pouco disso. Fabiano, temos aqui a participação do Boliche Velho Oeste, né? Exatamente. E olha que essa semana tem sorteio aqui no nosso programa, hein? E realmente no Boliche Velho Oeste, que é nosso parceiro, você vai encontrar aí muitas novidades para você presentear. Tá chegando o Dia dos Pais, inclusive, né? Vem aí muitas oportunidades, seu teu pai meio Galdério, tem toda a pilcha gaúcha, também tem chinelos em couro, muito bonitos, inclusive, conjuntos de espeto, facas artesanais, tem muitas opções para você presentear toda a linha de chimarrão no Bolicho Velho Oeste. Sabe onde fica? Em frente à Praça Central de Pinhalzinho, tá bom? Em frente à Praça Central, Bolicho Velho Oeste, um abraço, Farneda, tá aí sempre ligado aqui na nossa programação, na 100.9 FM. Isso aí, também aqui mais recados das nossas participações. Olá, bom dia para vocês aí do Radar. É a Adriana Bedin, grande professor Ricardo, grande abraço aí da empresa Ciega Mármores. Belas colocações aí. O Dalvan Girardi, grande professor Ricardo, ótimas aulas de ética pessoal e profissional, abraço. O Laureno Fink, bom dia, abraço para vocês. A Juliana Perdi também mandando um alô aqui pra gente. A Rosângela Picoloto, bom dia, muito bom esse programa, um assunto bastante interessante. A Marilene Senhori também mandando um alô aqui pra gente, um super abraço para você. Ainda ligados aqui na nossa programação, a Mariovete Benetti aí, Mari, como é que você está? Um grande beijo, viu? A Beth Silva, o Christian José, o Zortea também ligado com a gente, aqui a Yara Tomazoni, a Sandra Mara Dias, ainda a Marilene Senhori, a Kátia e o Grayson, valeu Kátia, abraço, viu? A Odila Donhauser, a Cauana Capeleço, a Ilete Farias, a Juliana Capal, um grande abraço para você, viu? Ainda aqui o Ademir Nestor, a Eliane Damásio, valeu Eliane, tudo de bom? Aqui o Germán Vargas, a Cleusa, a Tere Loureiro, a Salete Villani. Minha nossa, quanta gente aí participando e parabenizando o nosso programa desta terça-feira. Estamos falando aí de como lidar com nossas emoções com o professor Ricardo Nichetti. E certamente, né, Fabiano, para nós, eu digo para mim especialmente, vale muito refletir sobre isso. Sem dúvida. Porque primeiro eu preciso ser verdadeiro, como disse a Sandra, identificar essas emoções, ter coragem de encará-las, ter coragem de pagar o preço, ser autêntico. É ser autêntico, né? Enfim, tem uma série de coisas. Autêntico é viver aquilo que você acredita, né? Esse é, no meu entender, o maior sentido da autenticidade, né?
você ter comportamentos de acordo com aquilo que você, né, pensa, né, acredita, claro que, obviamente, dentro dos limites da ética, da moral, né, dessa forma que eu entendo também, né. Não é ser com o freio de mão puxado, mas é saber ou saber lidar com a liberdade do outro, né? Saber Sim. que quando termina a minha, começa a do meu próximo, né? Mas é esse o espírito, viu, Grace? Né? Esse é o espírito que eu entendo também. E eu acho que uma parte boa que dessa discussão é que assim, eu acho que essas coisas vão começar a acontecer, tá? Eu acho que, tipo assim, o grupos de idosos, essa relação entre associações, eu acho que isso tá acontecendo em algum nível, as pessoas estão resistindo a isso. Eu acho que hoje a gente valoriza muito mais coisas que a gente valorizava 5, 10 anos atrás. Eu acho que tem um resgate das emoções, as pessoas estão valorizando certas coisas. Tem alguns certos tipos de... essa parte do turismo tá resgatando certas emoções. Tipo, então a comida que lembra a minha mãe, a minha avó, há uma certa viagem que tem uma certa relação com as emoções de mostrar certas coisas, uma certa valorização de um certo tipo de música mais antiga ou não, certos lugares, eu valorizo esse lugar porque ele me permite comer ou se divertir de uma forma melhor. Então, eu acho que tem um resgate disso. Eu acho que essas coisas estão, na nossa sociedade, estão, ao mesmo tempo que está sendo padronizado cada vez mais, está sendo valorizado um certo tipo de emoção. Vocês vendem emoção, porque quando a gente vende música, vende programa, a emoção tá junto. Então, como as pessoas se permitem a gostar das coisas que elas escutam. Então, acho que isso, hoje em dia, através de várias plataformas, que vocês têm YouTube, Facebook, as pessoas elas vão lá de novo. Então, isso é uma parte de voltar às emoções, né? Eu sou muito... Eu gosto muito da ideia de a gente colocar mecanismos para as pessoas viver as emoções de novo, né? Hoje tá passando um filme no cinema, que é o Rei Leão, né? Que ele só foi feito o remake dele por causa que é um filme que emocionou, talvez nos filmes dos anos 90 que mais emocionou. Isso. E as pessoas eu acho que vão lá porque... Não porque eles já sabem a história é contada de novo, mas a emoção de viver aquilo de novo, né? Que é a ideia do... ciclo da vida, né? Como essas coisas renascem, né? Então, eu acho que essas coisas estão voltando. Eu agradeço muito o convite de novo, né? Eu gosto de falar sobre esses temas, então, talvez no final do ano, talvez a gente eu e um amigo de Minas estamos tentando produzir um livro sobre isso, né? Eu vou falar sobre a depressão e sobre a obesidade, e ele vai falar sobre outros temas em relação à emoção. Então, talvez quando estiver pronto, eu estou tentando historicizar essa história de como a gente vive a depressão e a gordura, né? Então, são temas meio malucos, né? Não, interessantíssimos. Muito interessante. É o peso, né? O que me interessa é o peso. É o peso tanto da alma sim. como do corpo, né? Muito interessante. Legal, hein? Pessoal que tá aí ligado com a gente, então, obrigada. A Odila deixou aqui também o seu recado, não posso deixar de trazer. Um abraço a todos vocês. Penso que temos que viver como se fosse só um dia, ou seja, né? Como se fosse o último dia. Odila, um abraço, viu? Obrigado pela sua companhia. Enfim, ficamos por aqui. É isso aí, Grace. Deixa eu só fazer o último registro. A Leandra bom dia. Ser verdadeiro, viver bem o hoje. Melhor que o ontem. Não ter medo de dizer um oi, tudo bem? Um sorriso pode salvar uma pessoa, tirar ela do fundo do poço. Abraço, assunto nota 10, pois nossa vida é regida de emoções. Isso aí. A Mari também, lá da Hidro. Um abraço pra vocês. Gente, o programa Radar hoje foi espetacular. Ela escreveu aqui, mandou muitas palminhas. Enfim, obrigada, Mari. Um beijo pra você. Também bom dia, foi meu professor, ótimo, parabéns pelo programa, um grande abraço aqui, deixa eu ver quem que mandou esse recado, a Iracema Boblitz, né, um abraço para você também, Iracema, obrigada aí sempre pela companhia matinal aqui na 100.9. Gente, é isso. É isso. Um abraço a todos. Até amanhã. E aí, como você lida com as suas emoções, Fabiano? Automático. Automático, professor Ricardo? Eu tô tentando aprender. Eu como não sou padre, né? Eu tô tentando aprender a lidar melhor com as emoções, né? Assume risco, se permite? Me permito, mas eu acho que fui criado num sistema Exatamente. muito duro e eu acho que agora que a gente tem consciência disso, a gente tem que fazer um exercício para fazer certas... Ou acho que o filho, né, as crianças, nos permitem fazer certas outras coisas, né? Tipo, brincar, fazer outras coisas, mas é verdade. É uma questão que não é tão natural, né? A gente tem que forçar um pouco porque a gente foi tolhido de um certo tipo de emoção, a gente... Sabe? E ainda mais, eu sei que eu não tô falando que o homem é um sexo frágil, mas o homem tem uma construção de ele apagar um certo tipo de emoções, né? Tipo, não pode chorar, sei que lá, sabe? Então isso talvez eu não tô fazendo isso com meu filho, pra ele viver mais espontaneamente esses lugares, né?
Bem-vindo ao clube. Muito bom, tá certo. Gente, na sequência, o nosso show da manhã, todos estão convidados a continuar conosco. Abendo, até amanhã, então. Até amanhã, gente. Valeu. Show de bola, tá aí então, na sequência, você é o nosso convidado para o show da manhã. Até mais.